Voltamos? Viu? Voltamos então. Trabalhar mais um pouco de matéria nessa segunda etapa. Olha só. Na primeira etapa a gente trabalhou com alguns conhecimentos fundamentais ali, falamos sobre o artigo rapidinho. Agora a gente vai trabalhar com adjetivo, locução adjetiva, advérbio e locução adverbial. Mais especificamente, adjetivo, locução adjetiva. Essa é a parte da matéria. No seu material, coloque lá. Adjetivo. Segunda classe importante que nós precisamos estudar. Tá? Definição de adjetivo. Coloque lá. Termo que indica característica qualidade ou origem. Então, atenção. Você analisa aqui pela caracterização do elemento, pela semântica dele. O que é que ele indica? Indica característica, qualidade ou origem, vai ser um adjetivo. Por exemplo, adjetivo que indica característica. Azul. Estreito. Que indica qualidade. Belo. Competente, que indica origem. Francês. Português. A depender da natureza do adjetivo, você faz uma classificação da sua natureza. Por exemplo, quando eu falo de um adjetivo caracterizador, tá? Um adjetivo que exprime característica, você vai dizer que ele é chamado de adjetivo objetivo. Objetivo porque a semântica desse elemento não depende de uma avaliação subjetiva, não depende da opinião de quem emite essa classificação. Se eu disser para você que esse quadro é branco, não há como discutir. Isso é uma realidade. Então a palavra branco exprime uma característica, diferentemente da palavra belo ou da palavra competente. Porque nesses vocábulos eu preciso de uma avaliação, um juízo de valor, uma caracterização, porque é um adjetivo subjetivo. Quando você estiver lendo um texto, você fica de olho na adjetivação para você saber o ponto de vista da pessoa que escreve o texto em relação ao assunto. Os adjetivos que essa pessoa escolhe são responsáveis por designar ou caracterizar o ponto de vista do indivíduo. Então é super importante você observar isso aqui. Origem. Aquele que indica origem é chamado de adjetivo pátrio ou adjetivo gentílico. Pátrio ou gentílico, certo? Essa é uma classificação inicial dos adjetivos. Pela primeira parte da instância de significação, a primeira parte daquilo que ele significa. Não é só isso. Você vai colocar aqui que é uma classificação com relação à natureza da caracterização, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Classificação. Escreva. É possível ter um adjetivo aqui, chamado de adjetivo explicativo, adjetivo explicativo e adjetivo restritivo. Qual é a diferença?
Um adjetivo explicativo é aquele que explica a extensão do seu referente, geralmente é um substantivo. Quando eu falo que ele explica a caracterização, que ele explica a extensão, quer dizer que a característica que você tem aqui, ou a qualidade, ou qualquer coisa assim, não é uma característica nova, é uma característica inerente, tá? Então você vai colocar assim, ó, que o adjetivo explicativo traz um conceito inerente, ou seja, que nasceu com ele, que faz parte dele, inerente ao referente. Por exemplo, talvez o exemplo mais simples para você entender isso. Fogo quente. Ou homem mortal. Toda avaliação de significado do adjetivo é feita em relação ao substantivo ao qual ele se refere. Então veja só, todo fogo é quente? Sim. Então quer dizer que a palavra quente em relação à palavra fogo é um adjetivo explicativo. Todo homem é mortal? Sim. Então quer dizer que a palavra mortal em relação à palavra homem é um adjetivo explicativo. Certo? Uma característica que já faz parte do substantivo. Diferente do segundo caso. Um adjetivo restritivo é aquele que apresenta um conceito novo. Esse conceito novo diminui a quantidade de elementos dentro do referente, ou seja, restringe sua extensão, restringe sua significação. Vou pegar o exemplo aqui. Pessoa dedicada. Outro exemplo aqui. Carro branco. Pense comigo. Toda pessoa é dedicada? Não. Então aqui eu tenho um adjetivo que está fazendo o quê? Explicando ou restringindo a pessoa? Restringindo, porque está diminuindo a sua significação. Então aqui ó, é um adjetivo restritivo. Quando eu penso carro branco, todo carro é branco? Não. Então a palavra branco apresenta uma característica que está restringindo o significado de carro. Ou seja, o nome disso aqui é adjetivo restritivo. Essa análise semântica que vocês fizeram agora, para saber o que é um adjetivo explicativo e o que é um adjetivo restritivo, vai aparecer para você novamente numa matéria chamada oração subordinada adjetiva. Porque existem dois tipos, a oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva. Existe ali, de fato, algo relativo ao significado, mas também existe uma avaliação relacionada à estrutura da frase, principalmente a pontuação, que facilita a vida lá na frente. No momento, isso aqui é para você saber classificar a natureza do adjetivo, beleza? Pergunta sobre isso aqui. Não? Tá, vamos colocar outra coisa ali, classificação do adjetivo. Você também pode pegar a classificação do adjetivo simples e o adjetivo composto. O adjetivo simples é aquele que possui apenas uma raiz. Tá? Por exemplo, amarelo, verde, tá? Esse é o adjetivo simples. O adjetivo composto, aquele que possui mais de uma raiz. Por exemplo, verde, oliva, amarelo, canário. Qual é a noção de composição aqui? Composição é o fato de eu ter mais de uma raiz, verde e oliva. Não é o fato de você ter o hífen, porque uma palavra composta pode não ter hífen, tá? Então aqui, ó, duas raízes tem um adjetivo composto, beleza?
beleza? Você tem que tomar cuidado com os adjetivos compostos, porque o plural deles é feito de uma maneira diferente, tá? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Greco-romano. Greco-romano é um adjetivo composto. Como é que eu faço o plural de greco-romano? Vamos pegar aqui, ó. Quadro greco-romano. Qual seria o plural? Quadros. Que mais? Greco-romanos. Tá? Ou seja, quando você tiver um adjetivo composto, o plural vai ser no segundo elemento. Atenção, contanto que o adjetivo composto seja formado por dois adjetivos. Porque aqui eu tenho greco, que é um adjetivo relativo ao adjetivo pátrio de quem vem da Grécia. Romano, mesma coisa. Aqui, por exemplo, verde-oliva, a palavra verde é um adjetivo, correto? E oliva? Oliva é um adjetivo? Não. Oliva é o outro nome para azeitona. Tá? Então, oliva é um substantivo. Assim como em amarelo, canário. Amarelo é um adjetivo, canário é um substantivo. O que acontece? Nessa situação, quando você tiver um adjetivo composto formado por um substantivo no meio, ele fica invariável. Então eu poderia dizer assim, ó, a roupa verde-oliva, as roupas verde-oliva. Não posso falar verdes-oliva, fica errado. Aqui você não pluraliza. Existem algumas exceções, tá? Quais são as exceções? Se você pegar, por exemplo, azul marinho, azul celeste, surdo mudo, pele vermelha e ultravioleta. Por que que isso aqui é exceção? Porque veja bem, azul marinho, pega lá, terno azul marinho, passa para o plural. Ternos, não faz sentido, né? Você falar azuis marinhos, nem falar azul marinhos, nem azuis marinho. Ou seja, azul marinho é invariável, certo? Isso é invariável. Invariável. Não tem plural, tem feminino. Mas se você pegar a gramática do Evanildo Bechara, que ele lançou em 2009, se eu não me engano, ele diz que há alguns gramáticos que falam que há plural para essa palavra. Tá? E agora, o que você faz? Que se lasque o Evanildo Bechara. Por quê? Porque não estamos interessados em o que as pessoas estão pensando de diferente na língua. Está interessado em como é que é a gramática hardcore. Ou seja, quais são as regras. Na regra, isso aqui é invariável, então deixa quieto. Azul celeste. Terno azul celeste. Ternos, mesma coisa, invariável. Daí você fala, tá bom, senhor, mas é igual ao outro. Pelo amor de Deus, não é igual ao outro. Em verde oliva, não tem um substantivo aqui no meio? Em amarelo canário tem um substantivo aqui no meio. Em azul marinho não tem, são dois adjetivos. Azul adjetivo, marinho é adjetivo. Azul adjetivo, celeste também. Surdo mudo. Homem surdo mudo. Homens surdos mudos. Esse tem plural nos dois. Tá? Então aqui, ó. Surdos mudos. São essas exceções? Aham. É. Pele vermelha. O índio, pele vermelha. Os índios, peles vermelhas. Também plural nos dois. Beleza?
ultravioleta, raio ultravioleta, raios ultravioleta ou raios ultravioletas. Esse aqui, o comum é que você flexione, tá? Mas é a mesma coisa que eu falei do Evanildo Bechara. Há gramáticos que falam que você pode flexionar, outros que falam que você não pode flexionar. Raios ultravioleta, tá? Essa seria a forma mais utilizada, se bem que, como falei, não é uniformidade entre os gramáticos, beleza? Tá, mas o que eu queria falar aqui para vocês é só para vocês ficarem de olho na pluralização de alguns adjetivos, porque se você tiver um substantivo no meio, a menos que bata numa dessas exceções, fica invariável e não pluraliza. Por exemplo, aliás, toda vez que você usar uma palavra que não seja classificada como adjetivo e usar como um adjetivo, ela vai ficar invariável. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Cinza. A palavra cinza é um substantivo, não é um adjetivo. Muita gente fala assim, ó. Roupa cinza. O que você fez aqui foi uma derivação imprópria, porque o adjetivo é cinzento ou acinzentado. Se eu fizesse o plural, roupas, como é que ficaria o plural? Roupas cinza. Porque se você dissesse cinzas, daí significaria o resultado da combustão. Entendeu? Então aqui eu estou usando um substantivo com o valor de um adjetivo. Ele é invariável. Tá? Então toda vez que eu pegar um substantivo e transformá-lo em um adjetivo, ele fica invariável. Ele não pode ser passado para o plural. Tá? Esse é só um lembrete para vocês saberem aí qualquer coisa aparecendo numa prova, tá? Já está sabendo. Beleza? Pega aí mais uma distinção de adjetivo. Você pode ter o adjetivo primitivo e o adjetivo derivado. O adjetivo primitivo é aquele que não possui nenhum tipo de derivação, tá? Não passou por nenhum processo de derivação. Por exemplo, a palavra bom ou a palavra mal. Mal com U. Beleza? É um adjetivo. O adjetivo derivado é aquele que é proveniente de outro vocábulo. Por exemplo, a palavra bondoso. Ou a palavra maléfico. Maléfico é um adjetivo que não é derivado desse mal aqui. De qual palavra eu derivei maléfico? De mal com L. Mal com L é o quê? Um advérbio. Tá? Mal com L é um advérbio. Tá? Então, classificação de adjetivo aqui. Então, passamos simples, composto, primitivo, derivado. Vimos também se ele é objetivo ou subjetivo, e vimos o adjetivo restritivo, o adjetivo explicativo, tá? Muito bem. Vamos adiante. Coloque aí agora flexão do adjetivo. Eu vou trabalhar com a flexão do adjetivo antes de falar a diferença de uma locução adjetiva e antes de falar sobre o aspecto da semântica do adjetivo, a mudança de sentido. Bem, o que é uma flexão? Flexão é a capacidade de você colocar em uma palavra uma desinência e ela receber algum tipo de alteração. As alterações que você pode fazer no adjetivo são da seguinte ordem. Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. Quando você fala
de flexão de gênero do adjetivo, você está falando que vai fazer uma análise que leva em consideração a noção de masculino ou feminino. Tá? Masculino ou feminino. Lembra que a concordância de gênero é sempre uma concordância com a palavra. É o gênero da palavra, não da coisa. Tá? Por exemplo, a palavra caneta. É uma palavra masculina ou feminina? Feminina. A caneta é masculina ou feminina? A caneta não é nada, é um substantivo sobrecomum. Sobrecomum quer dizer, ela não tem gênero. Mas a palavra caneta é feminina. Você entendeu? O ente caneta não é masculino nem feminino, não tem gênero. A palavra caneta tem gênero, que daí é feminino. Flexão de número é uma avaliação de quê? Singular e plural. Flexão de grau. Grau do adjetivo, qual é? Aumentativo e diminutivo, não. Aumentativo e diminutivo são flexões de grau do substantivo. Substantivo que tem aumentativo e diminutivo. Adjetivo faz outro tipo de flexão. É grau comparativo e grau superlativo. Essas são as formas do grau do adjetivo. Beleza? A flexão de gênero e de número, nós estudamos na flexão nominal dos substantivos, tá? Porque segue a mesma regra. Daí lá no material de vocês sobre substantivo vai ter uma tabela da flexão. Então no momento não preciso dar isso aqui. Eu não avisei vocês antes, né? Mas então vou avisar agora. Para toda aula que a gente tiver vai ter um material desses. Toda aula vai ter um material de apoio. Tá? Então muitas coisas vão poder constar no material. Como isso que eu falei, a flexão do substantivo, que é semelhante ao do adjetivo, você vai ter no material de flexão nominal. A flexão de grau, que é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa, é algo que a gente tem que ver agora. Tá? Então eu vou colocar agora aqui flexão de grau para você estudar junto comigo. Coloca lá. Flexão de grau do adjetivo. Ou flexão gradual. Tá? Significa a mesma coisa. O grau do adjetivo tem a ver com uma análise de como aquele adjetivo é presente na sentença. Se intenso, se não intenso, se comparado numa noção de superioridade, inferioridade, etc. Então, vamos pegar aqui, ó, o primeiro tipo de grau do adjetivo. Você coloca lá. É chamado de grau comparativo. Grau comparativo. Dentro do grau comparativo, você pode diferenciar três naturezas de comparação do grau. Tá? Primeiro tipo, grau comparativo de superioridade. Segundo tipo, grau comparativo de igualdade. E terceiro, grau comparativo de inferioridade. Essa é a distinção dos três. Como é que você faz a flexão de grau comparativo de superioridade? Você precisa ter essa estrutura aqui, ó. Mais um espaço para o adjetivo do que. Esse do está entre parênteses porque ele não é obrigatório. Ou seja, eu posso falar mais que ou mais do que. Essas duas formas são corretas. Já caiu numa prova do CESP se você poderia retirar esse do sem prejuízo para a correção gramatical para o sentido original. Pode, tá? Então você pega ali a palavra dedicado, que é um adjetivo. João é mais dedicado do que seu amigo. Mais dedicado que. Então ali você tem uma flexão de grau, tá? Flexão de grau no comparativo de superioridade. Beleza? Tá. Como é que isso pode cair numa prova? Aparece uma frase como essa. É mais difícil, vamos imaginar ali, é mais difícil estudar
do que carregar pedra. Aí o cara fala, nessa sentença ocorre flexão gradual. Certo ou errado? Certo? Tem uma flexão de grau. Tem um adjetivo e uma comparação ali no meio. Então, uma flexão de grau. Tá? O grau comparativo. De igualdade. Tem que ter alguma coisa como tanto quanto ou tão quanto. João é tão dedicado quanto fulano. Tanto dedicado quanto... As duas formas estão corretas. Mas aqui, ó, é uma comparação com a natureza de igualdade. O adjetivo vai no meio dessa forma, dessa estrutura. De inferioridade menos que ou menos do que. Assim se faz a flexão de grau comparativo. Beleza? Tranquilo? Pergunta sobre esse grau. Pergunto para você. Existe a forma mais grande? Mais pequeno? Mais bom? E mais mal? Tá, existem. Todas essas formas existem. Tá? Só que o que acontece? Tem que saber quando usar. Ah, professor, eu ouvi falar que não era mais grande, era maior. Depende. Se eu disser, essa caneta é mais grande do que pequena, aí tá certa a frase. Porque eu estou comparando duas características em um substantivo. Agora, se eu disser, Pedro é mais grande do que João, aí tá errado. Porque eu estou comparando dois indivíduos em uma característica. Então, é a quantidade de comparações que você faz. Se você estiver comparando duas características, pode usar mais pequeno, mais grande, mais bom, mais mal. Tá? Ele é mais bom do que mal. Pronto, tá certa a frase. Então, tomem cuidado quando vocês ouvirem coisas do tipo, não existe tal palavra. Eu já vi em um livro, o autor escreveu, não existem as formas mais grande, mais pequeno, mais bom, mais mal. Aí o cara lê isso, internaliza, vai fazer uma prova, aparece isso, ele erra. Então, cuidado, tá? Existem várias lendas urbanas do português. Se você tiver alguma delas aí, verifique se ela é verdadeira ou se é só uma lenda urbana. Próximo tipo de grau. Tem o comparativo, coloca lá o segundo. Superlativo. Superlativo, você tem a palavra super aqui no meio, então você lembra do quê? Exagero. O superlativo é sempre uma maneira de você pegar uma característica e dar uma exagerada. Então vamos pegar aqui, ó. Superlativo. Você tem um primeiro tipo, chamado de superlativo relativo. O superlativo relativo é um exagero de característica em relação a alguma coisa, em relação ao tipo um grupinho. Você tem lá superlativo relativo a de superioridade e B de inferioridade. Ó, superlativo relativo de superioridade. Ele é o mais, vem um adjetivo, de ou dentre. Por exemplo, ele é o mais idiota de todos, ou dentre os amigos. Entendeu? Isso é o que a gente chama de superlativo relativo. O relativo está aqui, o superlativo está aqui. Fechou? Superlativo relativo aqui, ó, de inferioridade. Você tem lá, ele é o menos capaz, inteligente, alguma coisa assim, de ou dentre. Beleza? Professor, não tem o de igualdade?
Claro que não. Porque como é que eu vou exagerar uma característica que é igual? Não dá. Então é só superioridade ou inferioridade para o superlativo relativo. Certo? Muito bem. Pega a outra lá agora. O outro tipo de superlativo. 2. Superlativo absoluto. Esse aqui é o superlativo fodão. Por quê? Porque ele não está comparando com ninguém. Eu só quero pegar a característica e exagerar. E aí, superlativo absoluto você pode fazer de duas maneiras. Coloca lá a primeira maneira. Superlativo absoluto analítico. E o segundo, superlativo absoluto sintético. Qual é a diferença, cara? No português, tudo que você chamar de analítico significa que é maior, que você faz de uma maneira maior. Então aqui, você forma o superlativo absoluto analítico usando termos que reforcem o adjetivo. Por exemplo, muito inteligente. Você viu que eu peguei aqui um advérbio para reforçar o inteligente? Poderia ter dito inteligente demais, inteligente pra caramba. Poderia ter dito inteligente, 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 tá? Isso também é uma forma de você fazer o superlativo analítico. Você pega uma palavra e reforça o significado da outra, correto? Dá para fazer isso aqui também. O superlativo absoluto sintético você faz com o acréscimo de íssimo ou érrimo. Com essas duas formas principalmente, tá? Então, a palavra inteligente fica como? Inteligentíssimo. Vamos pegar outras palavras agora. Palavra elegante. Não. Elegantíssimo, rapaziada. Dei uma controlada aí. Elegantíssimo. Tá? Por quê? Como é que você sabe quando é que você vai usar íssimo ou érrimo? Depende da raiz da palavra que você estiver usando. Eu vou dar um exemplo para vocês com a palavra magro. Tá? Magro é um adjetivo. Como é que você pode formar o superlativo de magro? Você pode formar com íssimo ou com érrimo. Só que você pode falar assim, ó. Magríssimo. E pode falar macérrimo. Macérrimo. O que é errado falar? O que todo mundo fala. Magérrimo. Vou explicar o porquê disso. Então presta atenção. Então, o cara faz uma junção das... Tipo, ele tem duas para falar. E ele consegue inventar uma terceira errada. Tá? Mas vamos entender o porquê. A palavra magro não caiu do nada no português. Ela veio de outra palavra. Veio do latim. Em latim, magro, você fala macer. Tá? Então, se eu disser macer homini, homens magros. Entendeu? Tá. Agora, a palavra magro tem outra forma de raiz, que é M-A-G-R. Essa forma aqui, ó, é a forma que nós falamos correntemente. Ou seja, é uma forma vernácula. Vernácula quer dizer que está ali presente na língua. Essa forma aqui é do latim. Para você conhecer essa forma, você tem que ter um conhecimento que não é vernáculo, que é um conhecimento erudito. Ou seja, você vai utilizar íssimo para raízes vernáculas. Magro, magríssimo. Érrimo, você vai utilizar para formas eruditas. Então, peguei a raiz lá do latim, macer, utilizo macérrimo. Essa é a forma. Beleza?
Como é que as pessoas chegaram disso aqui até magérrimo? Ouviram alguém falando macérrimo diversas vezes, aí muito provavelmente uma pessoa que foi escrever ou foi falar alguma coisa e não lembrava como era, pensa assim, ah, como é que era aquele negócio de magro mesmo, a pessoa que é muito magra? Eu acho que era tipo magérrimo, acho que era isso, e mandou uma dessa. Aí a galera ouviu e achou legal, tipo o esquema do elegantérrimo. Cara, quem é que você ouve falando elegantérrimo, na moral? Geralmente alguma pessoa que trata de um assunto de moda num programa de TV, certo? Essa pessoa fala, nossa, fulano tava elegantérrimo. Você não vai ouvir isso em outro lugar. A menos que você esteja lendo um livro fala assim, ó, pessoas elegantíssimas circulavam pelo local, certo? Então, como nós temos um léxico é o nosso arcabouço de palavras, é o dicionário que você tem na cabeça. Como nós temos um léxico que, em parte, bem pequena, vem da nossa leitura, em parte, bem grande, vem da nossa fala, é muito comum que você considere algumas coisas que são corretas do ponto de vista da escrita incorretas. E que você acha que algumas coisas que são erradas sejam coisas extremamente normais. Tanto que se vocês pegarem alguns dicionários, vocês vão encontrar a palavra magérrimo. Você fala, tá, e daí? Significa o seguinte, não quer dizer porque isso está em um dicionário que está certo. Por quê, professor? Porque se eu quiser, eu vou lá, escrevo um dicionário, mando lá para a editora, sei lá, para uma gráfica, eles vão lançar 1000 exemplares, eu te vendo e o papel aceita qualquer coisa. Entende? Então não quer dizer que tá no dicionário, tá certo. Nem se tiver no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá certo. Porque o Volpe tá cheio de cagada que a Academia Brasileira de Letras colocou lá no meio. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com algumas palavras para saber se essa palavra está formada corretamente ou não. Quer ver? Pega a palavra célebre. Qual é? Célebre. Célebre é um adjetivo. Célebre aqui no meio. Então, absoluto analítico. Muito célebre. Ou célebre demais. Pra caramba. Pra cacete. Uma coisa assim. Tá? Aqui. Celebérrimo. Isso. Celebérrimo. Orgulhoso. Orgulhoso é um adjetivo, certo? Tá. Orgulhoso vem pra cá. Muito orgulhoso. Orgulhoso demais. Vem pra cá. Orgulhosíssimo. Só que aí você vai pensar, tá, de onde veio a palavra orgulho? Porque tem uma outra maneira. Isso aqui é uma questão tipo do CESP. Tá lá, a palavra orgulhosíssimo poderia ser substituída sem prejuízo para o sentido original da sentença pela palavra... Não, Deus o livre é uma locução introjetiva. Superbérrimo. Ó, esse tipo de questão, quando o CESP coloca, é para fazer o cara errar. Mas você sabe que isso acontece. Então, orgulhosíssimo poderia ser substituído por superbérrimo, sem prejudicar o sentido original. Fala assim, eu chuto que tá certo. Se você chutou que tá certo, maravilha, você é bom de chute. Tá? Por quê? Porque superbérrimo vem do latim, claro, superbia. Em latim, superbia significa orgulho. Tá? Então é daí que vem. Para descobrir a raiz? Depende, se diz a raiz erudita? Tem. Você estudar uma lista de prefixos gregos e latinos, essas listas tem na internet, porque daí você pega a lista, dá uma olhada lá e já consegue memorizar isso. Isso, pelos prefixos. Aí você fala assim, mas por que diabo eu não sei isso? Porque eu deveria saber? Tá? Fala assim, então, vou te dizer por que vocês não sabem isso. Muito provavelmente, todo mundo que está nessa sala aqui foi educado ou passou pelo ensino fundamental e ensino médio depois dos anos 70. Tá? Muito provavelmente. Tá? Então, o que acontece? Amém. Né? O que acontece? A partir de 1973, entrou uma coisa no Brasil que era a tal de educação libertária.
Onde eles puseram a mão principalmente? Na matéria de português. Na matéria de português, eles começaram a mexer coisas que o professor deveria ensinar, coisas que o professor não deveria ensinar. Começaram a tirar um monte de coisa. Tanto que hoje, se você tiver irmão mais novo ou filho em idade escolar, dê uma olhada no que ele está estudando de português. Ele vai estar estudando tudo, menos português. Tá? Vai ter na matéria dele discussão de preconceito, identidade de gênero, caralho, o cara vai sair da escola sem saber achar o sujeito. Sem saber escrever mussarela. Sem saber pôr uma vírgula na frase. Tá? Tudo isso é resultado da tal de educação libertária de 73. Chegando aonde eu queria chegar. Antigamente, talvez os pais de vocês saibam disso ou os avós. O aluno ia para a escola, ele tinha aula de português, latim, francês, inglês e algumas escolas, quando eram escolas ótimas, ainda davam aula de alemão para os alunos. Tá? Agora, vamos só pegar uma parte importante. Quando você tinha aula de português e latim. O latim é o esquema. Todo mundo sabe isso aqui porque você tinha aula de latim. Você tinha um livro de latim. E todo mundo sabia fazer análise sintática. Porque a análise sintática do português vem toda do latim. E se você soubesse a análise sintática do latim, você não erraria uma questão de português. Porque é a origem da nossa análise sintática. Quando isso foi removido da escola por falarem que isso era um conhecimento inútil, agora a gente já sabe que você passa 11 anos na escola tendo aula de português para sair sem saber colocar vírgula numa frase. É, exatamente. Mas se eu disser isso no microfone, né? Se eu disser isso no microfone, a galera cai de pau. Mas que se foda também. Eu trabalho com curso preparatório, não com ensino médio, então não tem problema. É, a educação do oprimido e o caralho. Eu digo que o resultado da educação do oprimido é que isso oprimiu o professor. Então olha só. Aqui nós vimos essa parte que eu queria falar para vocês sobre a flexão gradual, tá? Não que essa seja a parte mais importante dos adjetivos. Em se tratando de banca CESP, o que é mais engraçado, o importante é o que eu vou comentar agora. O mais importante que eu vou comentar agora. Que é a mudança de sentido pela posição de um adjetivo e a diferença de um adjetivo para uma locução adjetiva. Então coloca assim, ó. Mudança de sentido pela posição que o adjetivo ocupa. Então isso aqui é uma coisa relativamente simples, mas nem todo mundo percebe. Então olha só. Amigo velho e velho amigo. O primeiro par para você analisar. Outro. Pessoa simples e simples pessoa. Desses dois pares aqui, o par que já apareceu em provas foi esse segundo, com a palavra simples. Numa prova da banca CESP, em que a banca utilizou a palavra smartphone junto com a palavra simples. Mas eu já falo da questão. Veja, amigo e velho amigo. O adjetivo é a palavra velho. Muda o sentido, a posição dos adjetivos? Claro que muda. Quando eu falo amigo velho, isso significa o quê? É um amigo que possui idade avançada. Eu tenho um amigo velho, ou seja, velho, idoso. Não precisa ser necessariamente idoso, mas já tem mais passado do que futuro. Foi malvada essa aqui, né? Já tá pagando imposto já. Tá aqui, ó. Velho amigo já é outra coisa. O que significa velho amigo? Que daí ele é seu amigo de longa data. Ou como nós diríamos no português contemporâneo, faz uma cara que ele é teu amigo. Tá? Mais ou menos isso. Pessoa simples e simples pessoa. Quando eu falo pessoa simples, significa o quê? Uma pessoa humilde, tá? Uma pessoa sossegada, de boa, tá? Simples pessoa. Uma pessoa qualquer, tá? Então aqui tem uma diferença de sentido. Professor, isso sempre acontece? Claro que não. Dependendo da cidade, se eu disser,
dependendo da formação da expressão. Se eu disser cidade bela, muda. Bela cidade. Fez diferença? Não. Tá? Então você vai ter que avaliar na sentença se isso aqui vai trazer mudança de sentido ou não. Se eu não me engano, eu coloquei no material de vocês um exemplo de questão no fim da página do adjetivo, aparece ó, como isso cai em prova. Tá? Lá tem uma questãozinha que, se eu não me engano, traz uma inversão de adjetivos, que é vácuo do porvir interrogante, vago interrogante do porvir. Tem uma distinção de sentido que aparece na questão. Inclusive, deixa eu ver se está no material. Deixa eu ver. Tá, olha só, tem uma questão assim. Está na página 6. Na 6. Dado que na expressão o vácuo interrogante do porvir, os termos interrogante e do porvir especificam o mesmo núcleo nominal, a saber, vácuo, o sentido da expressão seria mantido caso a posição desses elementos fosse a seguinte: o vácuo do porvir interrogante. Certo ou errado? Está errado. Por quê? Veja bem na primeira frase. Vácuo interrogante do porvir. A palavra interrogante é um adjetivo, correto? Está incidindo sobre qual substantivo? Vácuo. Agora, olha na inversão. Vácuo do porvir interrogante. A palavra interrogante, que é o adjetivo, passou a incidir sobre qual elemento? Porvir. Então muda o sentido original. Beleza? Então tem que cuidar um pouquinho com isso. Então é essa mudança de posição do adjetivo para mudança de posição mudança de sentido da sentença. Pois não. A explicação ali dentro? No primeiro caso, a palavra interrogante vai incidir semanticamente sobre a palavra vácuo. É o vácuo interrogante. No segundo caso, a palavra interrogante incide sobre o substantivo porvir. Tá? Muito bem. Aí o que é que você vai ter que entender? Agora nós vamos falar sobre a diferença entre um adjetivo e uma locução adjetiva. É muito importante que você entenda essa diferença. Por quê? Porque essa é uma diferença de ordem puramente morfológica. Ou seja, nós só mudamos o nome aqui dentro da morfologia. Adjetivo vai ter um termo. A diferença é a quantidade de termos, não o significado. Um termo. Uma locução adjetiva, mais de um termo. Tipo uma locução verbal. É que na realidade é assim, ó. A locução tem essa propriedade. Nós vamos pensar assim. Na língua, quando dois ou mais elementos se juntarem para significar uma coisa só, você vai ter um fenômeno muito louco. Por isso, locução. Tá? Se for uma locução que significa um adjetivo, locução adjetiva. Se significar uma coisa de um advérbio, locução adverbial. De verbo verbal, de preposição prepositiva, de conjunção conjuntiva e daí para frente. Tá? Vamos pegar exemplos aqui. Olha só, você tem uma expressão bem simples. Turma da noite, para você comparar com turma noturna. Vou perguntar para você, qual é a diferença de sentido de da noite para noturna? Nenhuma. Não há diferença de sentido. Da noite não está significando noturna? Pois é, eu tenho dois termos que significam a mesma coisa, só que eles têm uma formação diferente. Aqui tem só um adjetivo. Então, noturna é um adjetivo. Aqui eu tenho a preposição de, mais o artigo a, mais o substantivo noite. Isso aqui é uma locução. Então aqui ó, você pega
Locução. Essa locução não está fazendo o mesmo papel do adjetivo aqui? Que é de caracterizar o substantivo? Portanto, isso se chama locução adjetiva. Tá? Locução adjetiva. Professor, tem algum macete? Tem. Na maior parte dos casos, uma locução adjetiva é formada por uma preposição mais um substantivo. Na maior parte dos casos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, chapa de ouro. De ouro, preposição de mais substantivo. Qual poderia ser o adjetivo para substituir de ouro? Uma forma dourada. Outra forma áurea. Beleza? Essas distinções aqui, que são distinções relacionadas à formação da palavra, locução adjetiva, adjetivo, adjetivo, tá? Isso aqui você tem que saber muito bem. Por quê? Para não achar que o de está separado do ouro, que não forma uma expressão. Porque quando você for fazer a análise, você vai fazer a análise desse elemento como um todo. Não da preposição em separado, não da palavra ouro em separado. Você vai fazer uma análise da locução. Em algumas situações, a banca pede para você conhecer os adjetivos associados às locuções adjetivas. Então, o que é interessante? Você pesquisar locuções adjetivas e seus respectivos significados, tá? Para você aumentar o seu vocabulário. Se em vez de chapa de ouro tivesse aqui, ó, chapa de madeira. Agora quero ver você transformar o de madeira em um adjetivo. Madeirada? Não. Madeirina? Não. Lígnea. Tá? Porque lígneo é o adjetivo correspondente à locução de madeira. Professor, vai ter um esquema também para você lembrar. Mas daí também esse esquema é só o esquema da madeira, tá? Porque é o seguinte, madeira é uma parada que você pode usar para gerar fogo, certo? O adjetivo correspondente de fogo é ígneo. Se você puser um L na frente, fica de madeira, que é o que gera fogo. Fala, tá, não vou lembrar nem de um nem de outro. Agora vai, porque você ficou pensando, eu não vou lembrar dessa parada, então agora você vai. Entendeu? Meio que na marra. Beleza? Pergunta. Sempre eu vou encontrar um adjetivo correspondente para a locução adjetiva? Nem sempre, cara. Eu sempre uso esse exemplo aqui, ó. Desculpa, sem pé nem cabeça. Veja. Preposição, substantivo, conjunção, substantivo. Tudo isso aqui forma uma locução só. Você consegue encontrar uma palavra que signifique sem pé nem cabeça? Esfarrapada é em farrapos. Então não dá. Porque, ó, sem pé eu posso pegar e transformar num adjetivo, que daí seria ápoda. Né? Ápoda, sem, podo, pé. Então, ápoda é sem pé. Sem cabeça também dava para falar. Acéfalo. Só que eu não posso dizer desculpa ápoda e acéfala. Porque também ficaria meio sem sentido, tá? Mas o fato é que aqui, ó, nem sempre dá para você formar um adjetivo com base numa locução adjetiva. O que não impede de ser uma locução adjetiva, tá? Só não pode fazer igual elegantérrimo, né? É. Só não pode inventar uma, tipo elegantérrimo lá. Gente, vejam só. Eu falei para vocês que geralmente a locução adjetiva é formada por preposição mais o substantivo.
Isso não é obrigatório. Porque se eu disser para você o seguinte, olha só. Aula de ontem. A palavra ontem é um advérbio. Mas esse termo de ontem está ajudando a formar alguma coisa como anterior. Se bem que anterior não significa necessariamente de ontem. Mas aqui eu tenho uma locução adjetiva. Porque esse termo está incidindo sobre a palavra aula, que é um substantivo. Entendeu? Então a sua análise para descobrir sobre qual elemento a locução está incidindo compreender a natureza da locução, se é adjetivo, se é adverbial, veja sobre qual elemento ele atua. Está atuando sobre um substantivo, então a locução vai ser adjetiva. Se for sobre um verbo, sobre um adjetivo ou sobre outro advérbio, ela seria uma locução adverbial. Beleza? Pergunta sobre adjetivos até aqui. Não? Fala, não, professor, eu ainda estou lá no artigo, processando a informação de lá. Ah, fala assim, estou lá no morfológico. Tá muito rápido? Não. Não? Sossegado? Então, beleza. Coloca aí no seu material agora, vamos falar de advérbio. Advérbio, tá? Você vai pensar aqui, ó. Definição. Coloca lá. Palavra invariável. O que significa palavra invariável? Não varia. Ah, isso é demais, hein? O que significa isso? Você vai pensar assim, ó. Não tem plural nem feminino. Palavra invariável. Não tem plural, não tem feminino. Tá? Além de ser uma palavra invariável, coloca assim, ó. Coloque ela aplica um sentido sobre verbo, adjetivo ou outro advérbio. Deixa eu explicar o que eu quis dizer. Então é mais ou menos assim. O advérbio é uma palavra que tem um significado próprio, tem um sentido que é dessa palavra. Quando ela aparece numa frase, ela vai pegar o seu sentido e vai jogar em cima de outra palavra. Essa é a característica de um advérbio. Mas qual é essa outra palavra? Geralmente é um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos ver como é que isso se configura nas frases. Primeira frase. Olha só. Mauro não fará a inscrição. Nessa frase, Mauro não fará a inscrição. A palavra inscrição tem plural? Inscrições tem. Então, inscrição não é o advérbio. A tem plural? As. Fará tem plural? Vou dar um voador em vocês. Farás tá foda, hein? Farás é segunda pessoa. Eu farei, tu farás. Já pensou que engraçado assim? Ele fará, eles farás. Não. Farão, né? Ou faremos, tem plural. Beleza. Cuidado, hein? Mauro. Tem plural? Você tem certeza de que não tem plural? Porque pensa comigo. Você tem um amigo chamado Mauro, tá? O nome dele é Mauro da Silva. Aí você conheceu outro Mauro, que é tipo Mauro José. Você não conhece dois Mauros? Porque é um substantivo. Mauro é um substantivo. Substantivo tem um plural. Por exemplo,
A palavra João, ninguém, certo? Tem plural? Tem. Joões, ninguém. Tá? Então tem plural. Agora, nessa frase, a palavra não, tem plural? Não. Veja, porque o esquema é o seguinte, tem que ter um condicionante do plural. Poderia dizer, Mauro não fará as inscrições. Joia. Mauro e José não farão as inscrições. Então aqui, ó, o condicionante do plural do verbo é o sujeito composto. Mas mesmo que tivesse sujeito composto, não poderia dizer Mauro e José não os farão. Então não dá. Como não tem plural, você já desconfia. Pô, isso aqui é uma palavra invariável. Qual é o sentido da palavra não? Essa não tem como errar. Sentido de negação. Pá, negação. Tá aqui. A negação da palavra não. Tá saindo da palavra não e indo para quem? Para o Mauro, para o fará, para o ao, para a inscrição. Para o fará. Porque veja bem, ele não fará a inscrição. Se eu tirar a palavra não daqui, eu não vou modificar essa ação? Ou seja, eu tenho aqui uma palavra invariável que pega o seu sentido e tchá, no verbo. Entendeu? Palavra invariável que aplica o seu sentido sobre o verbo. Nós chamaremos essa palavra não de advérbio de negação. Beleza? Fácil isso aqui, né? É só você pegar o sentido e ver em qual elemento está incidindo. Vou pegar outra frase agora para você ver o advérbio incidindo sobre um adjetivo. Jonas é muito inteligente. Veja só. Se eu tivesse Jonas e João são muito inteligentes. Você percebeu que se eu pusesse um sujeito composto, a única palavra que não ia mudar ia ser a palavra muito? Porque nesta frase a palavra muito não tem plural. E ela não tem plural por quê? Porque ela está indicando uma intensidade, tá? Intensidade. E está pegando o seu sentido de intensidade e jogando em cima da palavra inteligente. Portanto, você vai colocar que isso aqui é um advérbio de intensidade. Ao passo que a palavra inteligente é o quê? Um adjetivo. Então aqui novamente, você tem um advérbio porque é uma palavra invariável que incide sobre um adjetivo. É a segunda maneira de você localizar um advérbio. Fechou? Terceiro caso. Advérbio incidindo sobre um advérbio. A menina caminhava muito lentamente. Nessa frase, eu tenho a palavra muito, que indica intensidade. Tenho lentamente, que indica o quê? O modo. Tanto muito quanto lentamente não tem plural. Veja, a palavra muito está incidindo sobre qual palavra? Lentamente. E esse grupo todo aqui, ó, muito lentamente, está incidindo sobre quem? Sobre o verbo. Essas são as funções de um advérbio. Pegar o sentido e jogar sobre um verbo. Pegar o sentido, jogar sobre um adjetivo. Ou pegar o sentido e jogar sobre outro advérbio. Certo? Pergunta sobre essa definição. Não?
Então, antes de você se preocupar com memorizar a tabela dos advérbios, que é o que a gente vai ter daqui a pouco, você tem que se preocupar com memorizar essa definição. O que é um advérbio e como achar. Porque quando você não tiver um advérbio, mas sim uma locução adverbial, você só vai encontrar se você lembrar isso aqui. Que aplica o sentido sobre um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Correto? Tá. Então vamos começar aqui o nosso trabalho de memorizar quais são as categorias adverbiais. Coloquem lá no material de vocês. Categorias adverbiais. Tá. Vamos separar uma por uma. Primeira categoria, manda lá. Afirmação. Depois, negação. Dúvida. Modo. Tempo. Intensidade. Interrogação. Inclusão. Designação. Faltou lugar. Pronto. Agora sim. Vamos preencher essa tabela aqui com algumas formas adverbiais. Palavra que você usa para indicar afirmação. Sim. Que mais? Certamente. Que mais? Evidentemente. Você pode colocar outra aí. Naturalmente. A palavra naturalmente pode indicar modo ou pode indicar afirmação. Se você estiver conversando com uma pessoa e a pessoa te perguntar: e você entendeu a matéria? A pessoa responde naturalmente. Significa sim. Tá? É por aquele mesmo esquema da polissemia. Mais de um sentido possível, você atualiza o sentido na frase. De negação. Não, nunca, que pode ser de tempo, jamais, também pode ser de tempo, tá? Necas, brincadeira. Coloca lá, absolutamente. Lembra, absolutamente significa não, tá? Originalmente, porque vem da expressão em absoluto, certo? Que também significa não, é uma locução adverbial que significa não. Dúvida. Talvez, tomara, quiçá, oxalá e será. Beleza? Oxalá é uma palavra que se o cara usar, vai achar que ele está falando qualquer coisa menos um advérbio de dúvida. Mas como é que você usa oxalá? A pessoa não sei. É do mesmo jeito que você usa talvez. Talvez eu faça a prova. Tomara que eu faça a prova. Quiçá eu faça a prova. Oxalá eu faça a prova. Tá? Mas algumas pessoas acham que se o cara disser oxalá, já vai estar com um abadá batucando um olodum ali. O que não tem nada a ver, cara. Você sabe por que as pessoas ficam com esses rótulos linguísticos aqui? Tudo culpa da Globo, velho. Porque vai lá a Globo, lança a novela, põe um cara vestido, sei lá, de nordestino falando oxalá. Como se todo mundo do Nordeste falasse oxalá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui. Então a palavra oxalá é um advérbio de dúvida. Também pode ser uma interjeição,
tá? Em algumas obras você observa esse relato de que é uma interjeição, mas o emprego mais comum é como advérbio de dúvida. Tipo a palavra será. Será, se você analisar, é um verbo ser. Mas se eu disser, ele vai fazer a prova, será que ele vai? Isso indica dúvida. Então aqui você mudou a classe e virou um advérbio. Beleza? A origem do Oxalá é do latim? Não. Oxalá, de fato, é origem africana. Tá? Origem africana. Quiçá tem origem castelhana, que é do quizás, né, em espanhol. Que também significa talvez. Né? Uhum. Modo. Vamos colocar aqui algumas palavras que indicam modo. Bem, mal com L. Tá? Lentamente. Isso. Adrede. Acinte. Tá? Eu coloco essas palavras aqui porque são palavras não tão comuns e que já caíram em prova. Adrede e acinte significam por querer, intencionalmente. Beleza? São. Tá? Adrede e acinte significam por querer. De tempo. Coloque lá. Já. Agora. Antes. Depois. Outrora. Amanhã. Hoje. Anteontem. Por aí vai. E por aí vai não é para escrever, tá? Vai saber, né, cara? Uma vez, então, usualmente eu montava essa tabela e colocava ao fim de cada elemento a palavra etc. Eu colocava a abreviatura, etc. E aí, para vocês verem como o mundo é grande, uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Face perguntando, professor, etc. pode ser advérbio de tudo? Parece brincadeira, cara, mas eu tive que responder não. É porque é no fim de cada enumeração para indicar que há mais elementos. Foda, né? Olha só. Intensidade. Opa. Escreva lá. Muito. Pouco. Bastante. Você lembra que a palavra bastante pode ter plural? Só que contanto que ela não seja um advérbio. A palavra bastante, para ter plural, tem que ser ou um pronome indefinido ou um adjetivo. Senão, não tem plural. Então, a dica é, tenta trocar por muito. Se o muito for para o plural, bastante irá também. Bastante, coloca lá. Mais... menos, etc. Interrogação. Você vai ver que no caso da interrogação vai ser o único em que eu vou colocar uma locução, que é esse aqui. Essa é uma locução adverbial de interrogação. Tá? Porque, como, quando, onde, aonde e donde. Todos esses aqui são empregados para fazer pergunta. Tá? Então são advérbios de interrogação. Por quê? É uma locução adverbial que inquire sobre a causa. Como? Sobre o modo. Quando? Sobre o tempo. Onde, aonde e donde, sobre o lugar. Com a diferença de onde, local estático, aonde, dinâmico, aonde vai, donde, origem, donde veio, tá? Você pode falar donde e pode falar de onde. Você só não pode falar da onde, que é o que muita gente faz.
Tipo, a pessoa não acredita na história e fala, ai, da onde isso? O quê? Isso. É a contração da preposição aqui. De inclusão, coloca lá, também, além, inclusive. São elementos de inclusão. Designação, coloca lá a palavra eis, que é a única forma de designação. Tipo uma apresentação, eis a tabela dos advérbios, eis a resposta, eis o problema. De lugar. Aqui, ali, lá, cá, acolá, algures, alhures e nenhures. O que significam esses elementos aqui? Algures significa em algum lugar. Alhures significa em outro lugar. Nenhures significa em nenhum lugar. Exatamente. Até aqui, beleza? Todo mundo vivo? Vamos agora falar da diferença entre um advérbio e uma locução adverbial. Eu preciso de que vocês leiam essas tabelas e memorizem o significado, a categoria, tá? Tem que ler e decorar. Você já ouviu aquela história de que não é para decorar a portuguesa para entender? Mentira, tá? É para decorar. Por quê? Porque depois que você decorar, você vai entender. É sério, funciona assim. Se uma pessoa chega e fala para você, porque português você não decora, você entende. Então, beleza, eu vou dizer para você que uma preposição é um termo conectivo que pode subordinar um regente a um regido, tá? Entenda isso agora e me diga o que é uma preposição. Vou te apresentar a palavra para, tá? Se você conseguir identificar isso numa frase e tentar perceber esses elementos, talvez você chegue até ali, mas você não vai ter que ter decorado o significado? Vai. Então eu quero que você decore o significado, a lista de palavras, para que você comece a entender como isso funciona, tá? Então o procedimento é esse. Primeiro você decora, depois você começa a entender, tá? É sempre assim. Eu costumo dizer que só há dois tipos de concurseiro. O que tem paciência, o que não tem paciência. O que tem paciência, passa. O que não tem, conta história. Essa é a diferença. Porque o que não tem paciência, chega em um determinado momento e fala, parei de estudar, não vou mais fazer isso. E daí quando abrir um outro edital, ele fala, agora eu vou estudar. Esse cara é o que conta a história. Porque é sempre o cara que fez alguma coisa alguma vez, não sei o que lá, mas esse é o que não passa. O que tem paciência, vai estudando. Uma hora ele passa. Tá? Uma hora ele passa. Professor, mas eu queria que a minha hora fosse agora. Então você é o sem paciência. Coloca lá, advérbio e locução adverbial. Diferença é a mesma diferença que nós vimos de um adjetivo para uma locução adjetiva, ou seja, a quantidade de termos. No adjetivo, no advérbio, você tem um termo. Na locução adverbial, mais de um termo. Tá? Essa é a distinção. Então, vou colocar 3 exemplos aqui só para facilitar, para você entender de jeito bem simples. Aqui, deixarei minha mala. Frase 1. Frase 2. Naquele lugar, vírgula, deixarei minha mala.
no canto mais escuro da sala, vírgula, deixarei minha mala. Anota isso, porque isso vai servir para a gente identificar a diferença entre os elementos. Ó, na primeira sentença, aqui deixarei minha mala. A palavra aqui, como você viu lá na nossa lista de categorias adverbiais, a palavra aqui é um advérbio, certo? É um advérbio de quê? Lugar. É um advérbio de lugar. Essa palavra sozinha consegue dar a ideia de lugar. Naquele lugar. Quantas palavras eu tenho? 2, tá? Ou seja, eu tenho que usar 2 palavras para dar a mesma ideia que a palavra aqui consegue dar sozinha. Ou seja, aqui você tem uma coisa chamada de locução adverbial de lugar. Certo? Mais de uma palavra, na mesma função. No canto mais escuro da sala. Veja quantas palavras você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras para dar uma ideia de lugar. Então isso aqui também é uma locução adverbial de lugar. Essa é a distinção. Advérbio, uma palavra. Locução adverbial. Mais de uma palavra que se junta para dar uma ideia que seria correspondente a um advérbio. Certo? Até aqui, pergunta. Não? Geralmente, eu falaria sobre a função sintática de adjunto adverbial, explicaria a diferença do emprego das vírgulas, mas eu vou reservar isso para a aula de pontuação, tá? Para não forçar demais agora, também para você ficar um pouco mais tranquilo com essa parte da matéria. Gostaria de que vocês revissem, fizessem os resumos dessa matéria, para que no próximo encontro você já tenha capacidade de progredir para a próxima matéria, beleza? Caso vocês tenham dúvidas, queiram entrar em contato comigo, você já sabe. Pode entrar em contato pelo Facebook, digita lá, Pablo Jamil, que tem a minha página pessoal ou a fanpage, pelo canal no YouTube, onde eu coloco dicas de vez em quando. Entra no YouTube, digita meu nome, aparece o canal. Ou pelo Instagram, mesma coisa, coloca lá no Instagram, meu nome aparece. Ou pelo Periscope. Acho que o mais difícil de achar é o Periscope. Não sei se vocês usam, tá? Não sei nem se vocês sabem o que é essa parada, tá? Mas para quem não sabe, tá lá. Você entra e escreva... Ah, mais uma rede social, mas essa é boa. Periscope. Você coloca lá, @pjamil, que você vai achar. O Periscope é uma rede social que permite que a pessoa faça uma transmissão em vídeo com um streaming mais leve. Ou seja, se você tiver o Periscope no seu celular e você estiver me seguindo, na hora em que eu entrar ao vivo, você recebe uma notificação no seu telefone de que eu estou ao vivo. Então no Periscope, geralmente eu entro para dar alguma dica, fazer resolução de exercícios, igual eu faço no canal, só que em momentos aleatórios do dia. Tá? Então vale a pena, porque é mais uma rede social que serve para ajudar, e vários professores do Focus também têm Periscope, a exemplo do Daniel Sena. Beleza? Grande abraço para vocês, vamos em paz, que a gramática nos acompanhe.